Imaginação. Tony Lira, aqui do canal Mas o que é isso? E hoje o que é que nós vamos falar? Uma historinha de terror. E já deu para vocês perceber que o nosso canal, ele não só vai falar de coisas de Bíblia. Vamos falar, não sei se vocês se lembram, mas tem lá extraterrestres, fantasmas, demônios, anjos, por aí vai, um monte de coisa. Aqui vai ser um canal de variedades, vamos falar de muitas coisas. Esses 2 primeiros vídeos que foram feitos foi apenas para dar um gostinho, assim, do mais ou menos, de como vai ser. Então agora vamos mudar um pouquinho e vamos falar de outras coisas também em futuros vídeos. Hoje nós vamos contar uma história de terror. Então não se esqueça. Aqui. Aqui. E aqui. E vamos falar de uma pessoa chamada Bruno Amadio. Bem, esse é o seu verdadeiro nome. Nascido em 15 de janeiro de 1911 em Veneza, na Itália, e morreu em 22 de setembro de 1981 em Pádua, também na Itália. Bruno Amadio era um pintor, fazia natureza mortas, pintava quadros de pessoas, né? Era um artista. Mas ele não era um artista famoso. E ele só conseguiu a fama depois dele ter feito um suposto pacto com o diabo, com Satan Ghost, com o chifrudo da capa preta e do rabo comprido, o infeliz das costas oca. E com isso ele arrumou um pseudônimo para ele. Mudou seu nome. Agora ele não mais se chamava Bruno Amadio, mas ele agora se chamava Giovanni Bragolin. E começou a assinar seus quadros. Às vezes ele botava G. Bragolin, às vezes ele escrevia Giovanni Bragolin, por aí que não interessa. E para quem não consegue entender, na maioria das vezes um artista pode ser um escritor de livro, pode ser um desenhista, pode ser um pintor, pode ser um romancista, ele pode ser um poeta, um músico, mas na maioria das vezes não é o dinheiro que interessa. O que interessa para nós é para nós. Eu sou desenhista, de profissão eu sou desenhista. Junto com meu irmão a gente fazia umas revistinhas em quadrinho lá no ano 2000, comecinho de 2000, por aí. A gente fazia umas revistinhas lá, né? Chegamos a vender muitos quadrinhos e a gente fazia por amor. Não ganhávamos nada com isso. Muito pelo contrário, colocava do nosso bolso. Então essa é a visão do artista. Às vezes é que a gente quer mostrar o que nós conseguimos fazer. E na maioria das vezes nós não queremos o dinheiro. O que nós queremos é o reconhecimento. Um artista, você escreve uma história, um livro, e aquele livro você acha que foi tão bem aceito, que você quer ver ele na telinha. Você quer que alguém faça um vídeo, um filme, um curta-metragem, um longa-metragem daquela história que você escreveu. Conversa com alguns artistas que vocês vão ver como é realmente a história. E com o Giovanni Bragolin não foi diferente. Até porque ele morreu pobre, com câncer, né? Então, o Giovanni Bragolin, ele queria que suas pinturas fossem mostradas para o mundo, que a sua assinatura fosse reconhecida pelo mundo. Quem visse seu quadro, esse é do Giovanni Bragolin. E com essa ideia burra que ele teve de fazer esse bexiga desse pacto, ele conseguiu a fama. Eu me lembro de ter visto uns quadros desse. Claro, não vi todos, mas vi alguns. Creio que 1, 2 ou 3 no máximo. E esses quadros
ele intitulou a série Crianças Chorando. Eu vou colocar aqui, algumas fotos dos quadros, ok? Já eu vou. Pera aí, dá uma olhadinha. Maria, crê em dois padres. Dá até mesmo essas coisas. Me diga uma coisa, gente, como é que a pessoa acha bonito o quadro de criança chorando? Não é triste, né? Melancólico. Eu não gosto de criança chorando, não. Aí ainda tem gente que pega um quadro desse e coloca na parede. Tá aqui, do meu lado aqui, um quadro da criança chorando. Vou colocar aqui o quadro do outro. Pera aí. Não dá pra mim não. Não gosto dessas coisas não. Chorando só se for de alegria, de tristeza não. Então, vocês viram que foram 27 quadros, que foram 37 quadros que foram pintados, mas realmente atribuído a eles são 27. Ou seja, houve alguns plágios, houve algumas coisinhas ali que não foi ele, e disseram que foi ele, porque ganhou fama, repercutiu, e se danaram a fazer menino chorando e vendendo por aí. O que parece que só são apenas 27. Eu separei esses 37 porque, gente, a qualidade e o estilo é muito forte. Possa ser que tenha sido os 37 dele mesmo. E como não se tem tantas coisas falando do Giovanni Bragolin, reza a lenda que ele tinha fugido para a Espanha, aqui na Europa mesmo. Sim, verdade. É aqui na Europa porque eu tô na Europa. Eu tô em Portugal, né? Eu sou nordestino, pernambucano, recifense, brasileiro, mas eu tô aqui em Portugal atualmente. Então, o Giovanni Brasbolin, ele saiu da Itália e fugiu, pós-guerra, ele fugiu para a Espanha. E lá na Espanha, conta-se que ele foi para um orfanato. E naquele orfanato é onde foram realizadas as aberrações. Ou seja, crianças eram sacrificadas, espancadas, mortas. E se você reparar o detalhe das pinturas, todas as crianças estão com as pupilas dilatadas. Isso já é uma amostra de que provavelmente aquelas crianças estavam mortas. E elas foram dadas como desaparecidas do orfanato. Então, é como se o Giovanni Bragolin, depois dessa burrice dele, ter feito o pacto com o infeliz lá, o Baba do Rato, né? O Febitif, ele maltratava as crianças, batia nas crianças. Tem situações que ele mutilava, né? Então ele pintava depois. É triste, né? As crianças eram sacrificadas, né? Aquele ritual dele, macabro, imundo, nojento, cafajeste, bandido. Aí eu agora pergunto a vocês, esse negócio de pacto com o chifrudão, que é que ganha com isso?
que ganha? Porque se ganhar, depois ele toma de volta e vem com um problema bem mais sério. O Giovanni Bragolin, antes de morrer, ele se arrependeu. É uma outra história. Ele se arrependeu. E ao se arrepender, voltou a ser o Bruno Amadio. E quando ele volta a ser agora o Bruno Amadio, já não mais o Giovanni Bragolin, ele declara que fez realmente um pacto com o diabo. E fala que a única maneira de destruir os quadros é queimando. Se você ainda tem um quadro desse na sua casa, queime. Não brinque com essas coisas. Temos que ter cuidado com o que levamos para a nossa casa. Temos que ter cuidado com aquilo que às vezes nós trazemos e damos uma legalidade ao Satagoste. Temos que orar para que nossa casa seja abençoada e espantar essas coisas más. Quando você pegar alguma coisa de alguém que você não conhece, às vezes até de quem você conhece, faça uma oração e coloque dentro da sua casa. Se você não se sentiu bem com isso, dá um jeitinho de jogar fora. Mas não dá pra ninguém não. Não dá pra ninguém não. Deixa eu contar só outra história bem rápida aqui. Eu fumava e quando eu parei, não quero mais saber disso, eu tava assistindo um filme de terror. Ainda me lembro. Um filme de terror. Era um navio e tinha lá uns fantasmas lá, não sei o que. Eu já disse o nome do filme, né? Navio, fantasma, assim, pronto. Tá assistindo o filme de terror. Aí eu tava fumando. E cigarro, viu, gente? Cigarro. É, cigarro, presta atenção. E eu abri a carteira de cigarro, tirei um cigarro, comecei a fumar. Depois eu fiquei olhando assim pro filme, e de repente olhei para o infeliz assim. Pra que eu tô fumando essa porcaria? Aí o que foi que eu fiz? Eu apaguei e guardei no meu criado mudo. Depois eu fiquei pensando assim, mas eu tava pensando na hora de dar pro meu irmão, né? Eu acho que ele nem sabe dessa história. Eu ia dar pra ele essa carteira de cigarro, meu irmão também fumava. Aí depois eu fiquei pensando assim, mas pra que eu vou dar uma carteira de cigarro pra meu irmão? Já que eu não fumo, pra que eu vou dar essas coisas pra ele? Aí eu peguei, abri a gaveta e amassei, joguei fora. E já tem uns 18 a 20 anos que eu não fumo mais. Também joguei fora e não dei para meu irmão. O que eu só tô querendo dizer é, se tem uma coisa que você não quer e que é mal aos seus olhos, não dê a ninguém. Destrua. Porque o que não é bom para você também não é bom para o próximo. Então é isso, família. É uma história e também chega a vir com um conselho no final. E que Deus abençoe vocês, cuidem de todos e até o próximo vídeo.